Então, depende do processo. Quando a gente pensa em magia, efetividade de uma macumba, efetividade de um trabalho, está mais relacionado com a condição de quem faz do que com o processo de quem recebe, quando se trata de algo plenamente espiritual. Uhum, Quando que isso muda? Imagina assim, quando a gente uhum, está. Quando a mudança, além do aspecto espiritual, depende de você. Então, vou dar um exemplo, né? Passou numa gira, o caboclo, a entidade veio e te fala: olha, precisa fazer isso, isso e isso. Às uhum. vezes, o que ele está te recomendando para fazer não é o trabalho, é uma mudança na sua atitude ou um vínculo seu com o trabalho. Uhum. Então, quando a gente fala de, por exemplo, fazer uma firmeza para quem estuda, né, fazer uma entrega, não é muitas das vezes pelo elemento, mas pelo tempo que você vai dedicar se conectando com aquela Entendi, entidade. Agora, quando a gente fala de um trabalho feito por alguém, aí não importa o seu processo. Aí entendi. vai da maestria de quem está fazendo. Porque Uhum. se a gente fosse pensar tanto nisso quanto um aspecto que as pessoas adoram ficar falando, né, do meu Exu não dorme, minha entidade não dorme, porque quem me guarda me protege. Macumba negativa não funcionava. Uhum. Então, qual que é a grande condição? A condição é sempre de quem faz, atacando a condição de quem recebe. Se quem Entendi. faz tem uma condição maior, vai pegar de alguma forma. Se os dois estão bem energeticamente ou trabalham espiritualmente e têm condições similares, atrapalha, incomoda, mas não é aquele tipo de trabalho negativo que é efetivo. Sim. Agora, se o cara que está fazendo sabe o que está fazendo e você está cheio de brecha espiritual, a macumba te atropela. Vai te acertar em cheio. Vai porque você está com brecha. Uhum. E aí, não é uma questão de a sua espiritualidade não está te protegendo. Ela faz o melhor que ela pode com a condição que ela tem. Uhum. O que que faz Sim. muita diferença? Por exemplo, a condição mediúnica de desenvolvimento. Alguém que está dentro de um trabalho mediúnico vai ter uma condição espiritual muito diferente de alguém que está fora, Uhum. né? E à medida que você vai recebendo iniciações, consagrações, amacie, se conectando, se desenvolvendo energeticamente e mentalmente, a sua condição se torna uma condição diferenciada. Não é a mesma coisa de alguém que normal, comum. Uhum. Isso faz muita diferença. Entendi. Boa noite, Raquel, tudo bom? Oi, Vitor, tudo bem? Eu vou ficar mais de telespectadora, que Yara tá dormindo aqui do meu lado, tá? Fica à vontade de conversar com a gente. A ideia é trazer discussão, né? As pessoas que Uhum. praticaram, que Ah, valeu. possam Falando com o trazer Vitor as aqui. dúvidas ou trazer curiosidades. A ideia é fazer mais um bate-papo do que uma aula mesmo. Tá. Eu tive vários insights, assim, depois da consagração da ayahuasca. Não sei se a Caloli falou que eu tive umas dores de estômago depois. Falou sim, eu abri com E ela a eu parte dos processos. Isso. E aí eu fiquei quase uma semana. E aí no dia seguinte da consagração eu tive um sonho e que me pedia para acender uma vela vermelha. E eu deixei passar. E aí, logo de manhã também é, me veio, né, numa conversa mental de que eu tinha que fazer um saci para as crianças. Eu trabalho numa escola. E aí a gente entra na época dos ventos. E aí eu costurei esse saci, brinco com as crianças, né, lá na escola e tal. Mas a dor continuava no estômago. E aí eu conversei com ela. E aí, na quarta-feira que vocês fazem a apometria, eu fui e comprei uma vela, as duas velas, né? E aí eu fiz umas meditações aqui em casa, oração e tudo, e fiquei muito tempo é, mentalizando enquanto eu via a vela queimando, e até de pedir perdão por não compreender quase nada sobre a Umbanda, né?
Aquele dia foi a minha primeira experiência, assim, a Umbanda vem me chamando faz tempo, mas aquele dia foi a primeira experiência. E aí eu pedi perdão para Exu e para Pombagira, né? As velas eram nessa intenção. E aí eu pedi que eles se mostrassem para mim através de forma, de cheiro, enfim, de alguma coisa que me mostrasse que eles estavam ali comigo, né? E aí era de noite, estava aqui dentro de casa, casa fechada, voou uma joaninha preta e vermelha em mim e ficou andando em mim durante bastante tempo, assim. E para mim foi muito simbólico, assim, né? Sei lá, ela é um animal tão pequenininho, mas ela tem toda essa liberdade e ao mesmo tempo ela é tão sagaz, assim, porque ela se alimenta de cochonilhas, ela é muito devoradora, sabe? Então ela tem essa coisa muito selvagem, muito guerreira, assim. E foi muito bonito, assim. E aí eu dormi e acordei totalmente zerada da minha dor. E aí me veio opa, eu preciso entender mais sobre isso, preciso aprender mesmo sobre toda essa espiritualidade vinda da Umbanda, dos elementos da natureza e tudo mais. É, Enfim, era isso que eu queria. uma das coisas que para a gente é muito diferente é que a gente trabalha a ideia da Umbanda como espiritualidade, muito mais do que a ideia religiosa, devocional que se instaurou com a Umbanda. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Umbanda, 90% das pessoas vão relacionar a Umbanda com a Umbanda sagrada, que é essa que é dividida em 7 tronos, que a gente usa como referência porque é o que tem mais material ou que as pessoas têm mais contato. E aí toda a história começa com Zélio Fernandino de Moraes, nessa Umbanda que já nasce num traço de Umbanda kardecista, cristã, tanto que quando a gente vai ver as práticas antigas do Fernandino, do Zélio, né, era uma mesa branca. Era uma mesa branca. E tem vídeo disso, né? Só que as pessoas vão criando as próprias fantasias e elaborando isso, isso toma uma proporção, porque como foi a Umbanda que vingou, vamos falar assim, né, que é a que ficou mais difundida, é a Umbanda que 90% das pessoas conhecem. Quando você fala de macumba, as pessoas não vão relacionar à prática anterior, né? Quando você fala de macumba, as pessoas vão imaginar a magia negativa. Quando você fala de calundu, de macumba, tem outros nomes que vinha da macumba carioca, a maioria das pessoas não vai relacionar isso a Umbanda. Só que essa Umbanda que a gente tem hoje, ela passou por inúmeras fases de segregação, de manipulação, da mesma forma como a igreja fez com a Bíblia. Quem está a fim de estudar vai ver inúmeros processos de transformação, seja em qual religião for buscar. Porque cada era, cada século vai tratar aquilo de uma forma muito diferente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Umbanda, de modo geral, a gente vai ter que primeiro ela nasce num processo kardecista, né? Então, é a tentativa em inúmeros sentidos, não estou falando da essência, mas do que é praticado, de transformar a macumba numa macumba branca. E assim nasce a Umbanda. Uma miscigenação entre a macumba e um processo kardecista. E aí você começa a adotar esse processo que muitos terreiros hoje brigam, que é o apagamento. Ela caiu, que é o apagamento. E aí Ela saiu, mas eu tô aqui, vai falando aí que tô aqui. eu vou gravar e depois fica aí para quem assistir. E aí esse apagamento cultural faz com que a gente tenha uma Umbanda cada vez mais higienizada. E é onde você vai começar a romper esse viés de macumba para uma Umbanda kardecista. Principalmente trazer muito a questão do sincretismo, que é muito forte em algumas macumbas. Num Sim, tem vídeo. muita coisa de São Jorge, aí é Ogum, é,
várias sincretismo, né? Muito sincretismo. Mas esse sincretismo, as pessoas romantizam ele num sentido de como se ele fosse necessário. Mas Mas quando ele não você... foi necessário. Por exemplo, os escravizados estavam lá, precisavam cultuar, e aí eles pegaram uma imagem católica utilizavam aquela imagem para cultuar, por exemplo, algum. Aí tem outros sincretismos também que eu não domino, eu só domino, só sei desse de São Jorge. Mas não era necessário nesse período? Então, em certa parte. Só que ele não é mais necessário. Então, por que manter? Sim, sim. Então, a gente Hoje não mais, né? então, a gente tem dois viés. Um, se a gente vai buscar a tradição e seguir tradição, a ideia é, vou buscar o orixá, o Vodum, o Inquice, né? Vou buscar a ideia da ancestralidade, já que é isso que eu estou me propondo. Só que hoje Uhum, você vê uma mistura que virou uma amálgama. E o problema não é ter o sincretismo em vários sentidos. São os aspectos negativos que vieram ou foram construídos com o sincretismo. Uma das aulas que eu não lembro se eu disponibilizei lá, mas que a gente teve com o pessoal da apometria e aqui no terreiro, é sobre os pretos velhos. Como que era essa dinâmica? Por que que o preto velho na Umbanda vem como rezador? Por que que o preto velho vem como um terço? Porque sim. dentro do processo de escravização, né, teve uma época em que a coroa estipulou que todo escravo tinha que ser cristão. E muitas vezes, antes deles pisarem no Brasil, eles tinham que receber um nome cristão e o batismo. Em outros, eles tinham um período, se eu não me engano, de até um ano, para receber o batismo e efetivamente conhecerem as práticas cristãs. Então, os primeiros escravos que foram sendo inseridos, ou que foram ficando mais velhos, ou que tinham mais facilidade, muitas vezes eram os que ficavam próximos ao senhor do engenho, como a ideia do velho, e eram esses escravos mais velhos que tinham algumas regalias e que aceitavam ou introjetaram isso do processo cristão em si, que começavam a ensinar e doutrinar os escravos que chegavam. Então, o preto velho cristão, que é o comum de se ver na Umbanda, ele é dessa forma porque era ele que doutrinava os escravos mais novos. Quando você vai pensar num arquétipo do preto velho de Quimbanda, ou o Quimbanda, que aí vai ter conotações diferentes, que é o preto velho, o negro africano velho mandingueiro, ele não aceita isso. Só que muitas vezes esse espírito revoltado, inconformado, não é aceito na Umbanda. Por quê? Se Uhum, é a origem, uhum, porque a gente tem uma Umbanda que muito dessa prática de feitiçaria não pode, porque ela foi higienizada. Da mesma forma como a gente tem uma adaptação da Umbanda que no começo não vinha Exu e Pombogira. A trindade da uhum. Umbanda, no sentido da Umbanda sagrada, a Umbanda esotérica, em vários sentidos, ela vem avançando e a gente vai ter o tripé da Umbanda: preto velho, caboclo e criança. Exu é inserido depois. E ainda assim começa lá atrás com a Luiz Fontinelli, uma miscigenação gigante de bem e mal. E aí o cara pega os nomes dos Exus que tinha, cria mais alguns, cruza isso com Grimório Verum, se eu não me engano, e aí vai criar a cabala de Exu, e aí fica Nossa. positivo e negativo. Tanto que tem muitas umbandas que entendem que Exu serve só para trabalhar de descarrego, ou foi assim por muito tempo. Então, ou é uma linha específica de trabalho, porque é diferente, e aí você tem bandas antigas que fechavam o congá, porque aí ia virar para o lado negativo, ou para a esquerda, e aí o congá tinha que ser fechado porque a luz cegava o espírito. E aí você tem uma série de processos que entram em discordância muito grande, mas que as Uhum, pessoas assumem como verdade. A mesma coisa é as umbandas, que muitas vezes vai trabalhar Exu e Pombogira no fim da gira. Toda gira, às vezes, tem uma gira, tem o final com Exu e Pombogira para descarregar como se eles fossem o faxineiro, como se eles fossem o uhum, escravo. Só que se uhum, a gente for pensar a própria estrutura da Umbanda, dependendo de como ela é colocada,
Todas as egrégoras ali estão como se fossem escravas. Entendi. Tu fica reproduzindo Um processo um escravagista. processo escravagista, exato. Tanto de hierarquia, em N Uhum, sentidos, quanto de obrigação. sim. Só que as pessoas vão tão introjetando isso que elas assumem como verdade. Vou dar um exemplo que é comum em todas as umbandas, que a gente usa porque é fácil de explicar, mas que é errado de certa forma. Ah, é o caboclo de tal orixá, é o preto velho de tal linha, é o Exu de tal linha. Vou dar Então, e exemplo. não é assim. Não é assim. Eles Entendi. podem ter uma relação, pode ser que a maioria esteja relacionado com aquela linha, com aquela forma de atuação, com aquele orixá, mas não é uma regra. Uhum, É o mais comum. E mesmo assim, não é uma questão, como algumas trazem, de obrigação. É escolha. Então, vou dar exemplo. Caboclo Pena Branca é de Oxalá. Quer dizer que ele não trabalha com outras frequências? É sempre de Oxalá? E não é uma verdade. Ele está relacionado a Oxalá, ele vai trazer boa parte desse arquétipo, muitas vezes da forma de trabalhar relacionado a esse aspecto de fé, mas ele pode trabalhar em outras linhas. Né? Se a gente for cruzar para a linha de Exu, que isso ainda é mais intrínseco ainda, você vai falar que todo Exu de encruzilhada é de Ogum, porque Ogum é quem rege os caminhos. uhum, Então, todo tranca-rua é de Ogum, e não é verdade. Se você olhar principalmente pela ótica da Quimbanda, o desdobramento das práticas e de atuação das entidades é completamente diferente. Você tem entendi. Eu achava que era, tranca-rua. sei lá, o Caboclo Sete Flecha, achava que era de Oxóssi, que era a primeira flecha que ele ganhou, né? Então, mas não é necessariamente de Oxóssi. Não, então. Que daí, se você for pegar, por exemplo, caboclo, quando você tem a representação do sete, significa que ele é mais dinâmico. Então, ele atua ou ele já passou com todas as esferas. Ele já passou e consegue atuar com todas as irradiações dentro dessa ótica da Umbanda. Então, vamos supor, caboclo flecheiro seria um caboclo de Oxóssi. Um caboclo Uhum, sete flecha também seria um de Oxóssi. Só que quando ele tem o sete, algumas práticas de Umbanda já vão relacionar ele com Oxalá, como se ele tivesse num nível diferente. É a mesma coisa de puxar isso para a linha de Exu com os setes também, ou com os Tata, que seriam os mais uhum, velhos, que muitas vezes não traz o sete, mas tem uma condição tão grande quanto, só que tem dinâmicas diferentes dentro das linhas de Exu. uhum, Só que tem gente que vai dizer que o caboclo sete flecha é, sei lá, de Xangô. uhum, E pode ser de qualquer linha. Se ele é um sete, ele tem condição de atuar em todas. E aí, dentro da prática, qual linha que ele vai mais atuar? A que for mais importante para ele ou para você, de acordo com a necessidade do trabalho, entendi. né? Aí eles vão se adaptar ou trazer ou buscar força na medida do que é necessário. E aí a linha em si não é uma limitação, seria uma especialização. Um caboclo focado em alguns tipos de trabalho é a mesma coisa de cruzar isso com o Exu. O Uhum, Exu sete cadeado é um Exu que vai ter uma facilidade de abrir processos. Só que ao contrário de um Exu que muitas vezes vai abrir na porrada, por exemplo, a ideia do mistério, por exemplo, do cadeado, tá em ter a chave, abrir com jeitinho, não é estourar tudo, uhum, é na chegar, porrada. abrir e fazer. Então ele abre sem a violência. Um Uhum, arranca-pouco, como linha de caboclo, a ideia é arrancar tudo, é matar pela raiz, é não deixar nem o toco, é para não sobrar nada. Então, à medida que você vai entendendo as linhas, as dinâmicas, vai ficando mais claro. Qual que é o problema com várias práticas de Umbanda? A gente vai pondo as caixinhas e vai uhum, tentando falar, não, isso aqui tem que ficar nessa caixinha. uhum, E aí, quando a gente começa a trazer vivências, como a gente faz aqui com a ayahuasca, trabalhos com apometria, trabalhos que vão expandindo essa percepção,
você vê que é muito mais amplo do que a caixinha que colocaram. E aí, à medida que a gente Perfeito. estuda, a gente vai conhecendo a entidade. Porque quando a gente pensa na falange, na linha, a gente está falando de um grupo de espíritos, né? E aí o comum vira a regra. Só que, à medida que você vai conhecendo a individualidade de cada espírito, no sentido de um guia que vai estar mais próximo de você, num guia de trabalho, a coisa vai mudando. Boa. O que mais que a gente pode falar? Sei, tem algum ponto aí? Tem muita coisa. Mas cadê o povo que tirar dúvida? Então, tá nem aí. Vou falar aqui do meu, coloquei a cachaça ali, o charuto, e deixei a arruda na água e tal. Aí, na hora que eu for fazer o banho, eu coloco posso pôr eu jogo fora a cachaça ou coloco no banho junto com a água? Tá. Banhos. Ah, qual que é uma dinâmica legal para fazer banho? Né? Normalmente a gente vai misturar de 2 a 3 ervas no máximo. Algumas umbandas vão trazer a ideia da erva quente, erva morna e erva fria. Qual que é o princípio desse catálogo, né? Ervas quentes são ervas mais quentes, no sentido de ácido, muitas vezes, interessantes para banhos mais de limpeza. Ervas Hum, mornas, algo intermediário, e erva fria, ervas que te acalmem, em algum sentido, ou que drenem energia de alguma forma. Dentro dos cultos mais tradicionais, isso não existe. Então, toda erva é erva e acabou. Você tem que entender para que aquela erva é favorável. hum, Da mesma forma como não existe banho da cabeça para baixo em inúmeras práticas. Você não vai tirar a cabeça para fazer nada, e quando você precisa de um banho de descarrego, porque a coisa tá ruim, aonde normalmente a gente é mais atacado é na cabeça. Se a cabeça está em desequilíbrio, se o Ori está em desequilíbrio, as coisas começam a degringolar. E as pessoas começam a tratar exceções como regra. Então, qual que é a questão do pescoço para baixo? Quando você precisa fazer uma sequência de banhos, às vezes muito pesados, ou quando é banhos de descarrego mais intensos, para que você não tem a frequência de lavar a cabeça dessa forma. Então, por exemplo, banhos hum, que são ruins em alguns aspectos mediúnicos, né? Como regra, mas claro que cada um é individual. Para alguns pode não ter efeito nenhum, para o outro pode deixar a pessoa mal. É legal evitar excesso. Um sal grosso, que nem tem pessoas que adoram, e às vezes falam, não, fiz 3 dias de banho, tomo banho toda semana de sal grosso. Sal grosso é legal? É, só que ele vai te drenar energeticamente. A função dele é essa. Então, se você vai tomar um banho com sal grosso ou um banho com cachaça, que também tem uma função similar, é para você fazer um banho desse mais pesado e depois fazer um banho que reequilibre ou que reenergize, que a função é descarregar. Então, você vai lá, por exemplo, vai tomar um banho de sal grosso com alguma erva mais quente, com cachaça, como são os banhos, por exemplo, com Exu, e você não quer ficar nessa vibração mais quente, mais de guerra. Você toma um banho morno ou frio depois com outra erva. Para a maioria das pessoas, não vai fazer mal, mas tem pessoas que pode. E aí vem de novo o autoconhecimento. De modo geral, quais que são os banhos mais recomendáveis, né? Se a coisa energeticamente está pesada, banho quente, banho desses de limpeza, e depois um morno ou um frio, a depender do que você busca. Não, eu estou buscando uma energia de guerra, eu preciso de uma energia de proteção, eu preciso estar nessa vibração mais intensa. É só banho quente. E tá tudo bem, mas é o que você está buscando. Se a gente for pensar em algumas práticas, por exemplo, de Kimbanda, a gente vai dizer que coisas da Umbanda são impensáveis. Como, por exemplo, banho frio com boldo, que é uma erva de Oxalá. Para Kimbanda, é a ideia de apagar o seu fogo.
como tirar a energia, tirar esse desejo de guerra, esse desejo de combativo. Uhum. E aí a gente precisa entender o para que cada um serve, né? A prática, da forma como a Quimbanda traz muitas práticas, ela é completamente diferente da Umbanda. Uhum. Mas O dentro da... banho tem o banho ele tem um momento para usar, depende do momento que você tá, o que que você está buscando, e para pessoas diferentes também, que vai ter um efeito numa pessoa e em outra pessoa pode ser preciso fazer algo diferente ou menos tempo, enfim. Qual que seria o ideal, né? Quando a gente vai ver um banho na internet, a gente está vendo um banho genérico. Quando a Uhum. gente vai ver um banho específico para alguém, vai levar em consideração o que ela busca ou as qualidades energéticas que ela tem. Como a ideia dos orixás, por exemplo, de frente, Xuntó, Ancestre, que é algo que a gente vê no terreiro. Mas de uma forma comum, a gente vai adaptar o banho para minha necessidade. Então, o que que eu estou buscando? Ah, preciso de um descarrego. Vou pegar um banho de descarrego. O mesmo banho de descarrego vai ter a mesma eficiência para todo mundo? Não, mas de modo geral atende a maioria. Da mesma forma como banhos de desenvolvimento são diferentes para pessoas diferentes. E aí a gente também vai ter propostas diferentes de acordo com o trabalho, né? Tem umbandas que vão trazer a ideia de que a gente é filho de todos os orixás, então que a gente deveria se desenvolver e se conectar com todos. Então, para cada linha que vai ser trabalhada, a gente vai tomar o banho desse orixá. Tem umbanda que vai dizer que não, você tem que ficar na vibração do seu orixá de frente ou do seu ancestro. Então você só toma banho, só faz preceito para o seu, porque é com ele Uhum. que você quer a ligação mais intensa. Os Uhum. outros vão ter participação, energia e troca com você, mas de uma forma mais sutil. A mesma coisa é quando a gente pensa com as entidades. Tem umbandas que vai fortalecer o trabalho com uma linha ou com a ideia de um guia de frente. É ele que vem sempre em primeiro. Ah, mas e não tem outras entidades? Tem. Só que se você tentar afinizar com todo mundo, você não vai ter um trabalho de afinidade tão intenso quanto se você focasse em um, Uhum. que é exatamente o que a Kimbanda faz. Você elege ou se apresenta um Exu como mestre pessoal, como ancestral, que vai estar ali caminhar com você, e tudo que você faz é para ele. Porque você não quer um monte de entidade no seu campo. Você quer ele tendo uma condição diferente de atuar na sua vida. Uhum. E aí depende, claro, da proposta mediúnica de cada casa, né? Ter uma única entidade, né, participando mais dos trabalhos, focando no desenvolvimento, no estudo, o que que favorece? Você vai conhecer melhor a entidade, a simbiose funciona melhor, a incorporação vai melhorando com uma rapidez maior, a troca e a conexão se intensifica mais rápido. Quando você trabalha com várias linhas, você vai demorar um tempo para ter esse mesmo processo com todos. E Sim. muitas vezes você não vai ter a mesma conexão com todas as entidades, com todas as linhas que a Umbanda trabalha. Que é uma outra coisa que é muito diferente de casa para casa. Quando a gente pensa no processo da Umbanda lá atrás, Preto Velho, Caboclo, Querer, a gente não tem todas essas outras linhas que vão sendo agregadas. Boiadeiro, cangaceiro, baiano e por aí vai. Linha de cigano. Tem tanta linha hoje que eu até fico perdido. Que são linhas que trabalham, mas que antes eram relacionadas dentro de uma mesma linha. Então, vou dar exemplo. A linha de malandragem, para a maioria, é Exu, né? Linha de Uhum. baiano, boiadeiro, cangaceiro. Dependendo da forma como a linha atua, ou eles iam estar dentro da linha de caboclo, ou ia estar dentro da linha de preto velho. E aí foram abrindo, abrindo, abrindo. Só que o que que acontece? A gente começa a ter tanta linha, tanta informação, que é difícil das pessoas se conectarem e terem uma profundidade maior com um espírito, com a ideia de um guia de frente, um guia mais Uhum. próximo.
O que é interessante a depender da prática, mas que também vai dificultar uma série de outros aprofundamentos. Que quem muito quer conhecer todo mundo não conhece ninguém. Sim. Acho que dá pra gente fazer um paralelo com o Avatar, que dominava a água, ou melhor, dominava o ar, aí depois ele foi aprender a dominar a água com o mestre da água, e aí foi evoluindo com cada um. Sim, né? Tirando a exceção dele, É, teve que passar pelo aprendizado básico de tudo, né? E aí tem a vantagem do protagonista, né? sim, E aí é. ele fica muito bom muito rápido. Aham. A maioria vai passar a vida inteira para dominar um ou dois, considerando que eles pudessem dominar mais de um. Sim, sim. Só que quando você busca estudar tudo, você vai ser mediano na maioria. Se é que um dia você vai chegar a ser bom em alguma coisa específica. Uhum. Quando a gente pensa na ideia dos cultos mais tradicionais, né, fora do Brasil, você vai ver que o Pai de Santo não resolve tudo. Você vai ter o Pai de Santo, que serve para cada tipo de trabalho. Da mesma forma como o sacerdote, em algumas culturas, ele é sacerdote de uma deidade, de um orixá. Então você vai falar, Uhum. É uma Yami não, é uma dirigente focada em Oxum. Ela só estuda, só vivencia Oxum na vida dela. Ela não vai saber dos outros. Talvez até Sim. tenha algum conhecimento, mas não é o que ela Uhum. faz. Quando a gente vai... Aprofundado naquilo. Isso. E aí, pra gente, aonde que a gente vai ver isso aqui no Brasil? Malemalha na Quimbanda. Você vai Uhum. falar, não, meu Exu é tal. É isso. É essa linha que eu pratico. Na Umbanda ficou algo muito aberto. E aí a gente vai ver Uhum. pessoas cada vez menos capacitadas em inúmeros sentidos. Quer Sim. dizer que não ajuda? Não, ajuda. Né? Serve de um pronto-socorro espiritual para muita gente. Mas se a Uhum. gente for buscar entender os trabalhos que eram feitos antigamente na Umbanda com os trabalhos que a gente tem hoje em dia, é completamente diferente. Antigamente as entidades vinham fazer trabalho espiritual. Hoje em dia, a maioria é conversa e passe. E Uhum. sai muito da essência da macumba em inúmeros sentidos, Uhum. né? É que nem pensar Exu dando passe. Você vai falar, pô, o Exu não dá passe, ele faz um descarrego. Mas ele não vai ficar lá, ó, vamos lá, vamos limpar. Uhum. E aí ele vai ter a forma dele de fazer isso. Quer dizer que as outras não funcionam? Funcionam. Só que vai criando uma descaracterização da essência, né? Como prática magística, o que o médium sabe, as entidades podem usar. Só que se o trabalho for mais nesse sentido de usar o conhecimento do médium, ou de não desenvolver e aprofundar com a entidade não vai conseguir trazer o conhecimento dela. Entendi. O que hoje em dia já é bem mais difícil por conta da mediunidade consciente. Antes você apagava, era a entidade, o que sabe, sabe, o que não sabe, não sabe. Hoje em dia fica nessa, talvez, uma masturbação mental em vários sentidos, Sim, porque a gente vai ter uma série de informações, muitas de uma qualidade péssima, sem crivo, e que todo mundo começa a levar como verdade. Né? O exemplo mais triste que a gente vê hoje em dia é as pessoas buscarem a história da entidade na internet. uhum. Um outro exemplo que para a gente aqui do templo é muito diferente é a ideia da atuação, né? Como que eu atuo com cada linha, né? A gente tem as práticas de Umbanda e a gente tem as práticas de magia. Quando Sim, é na prática da Umbanda, é na prática da Umbanda. Quando é prática de magia, é na prática de magia. A entidade muitas vezes tem caminho, tem compreensão de muito daquilo que a gente está fazendo, ela consegue ajudar. Mas se a prática que eu tenho ou que eu busco virar a prática da entidade, ela sai da essência dela dentro daquele culto.
Só que a gente foi adaptando tanta coisa que hoje em dia você vê cada coisa maluca por aí. É interessante estudar. É interessante também entender a tradição, né? Hoje a gente vê muita gente brigando pelo isso é o certo, a Uhum. ideia do tradicional. Só que tem muita coisa que as pessoas brigam como verdade ou como tradicional, que não é nem verdade nem era tradição. E Entendi. é uma briga gigantesca. E aí, tanto que tem alguns terreiros que vão adotar o se a sua macumba tá dando resultado, ela tá certa. Não Hum. importa a loucura que você faça. Mas isso tem crivos, né? Uma das coisas que é bastante difícil para a maioria das pessoas aceitarem é que a gente tem que passar por crivos. Primeiro, não é porque alguém diz que está incorporado que ele está incorporado. Segundo, não é porque ele diz que está lá com o espírito X e que tem, às vezes, um conhecimento ou tem uma bagagem, que ele é dono da verdade. Uhum. Tem um processo mediúnico, tem um processo pessoal, né? Nem tudo que o espírito diz é verdade plenamente. Não pode ser levado à risca da letra. Uhum. Tem processos mediúnicos e processos mediúnicos. Então, o crivo, primeiro, eu acho que a racionalidade é importante, mesmo num aspecto de fé, né? Se aquele discurso, se aquela fala está muito fora da realidade, ó, deixa eu olhar. Depois, é entender que as pessoas são falhas, é um processo. Tem gente que leva para o coração quando um processo é falado, né? Como a gente vai ver aí na internet com os memes e por aí vai, das marmotagens, né? Tipo, Uhum. a pessoa falou que você vai encontrar o amor da sua vida, mas espera, o que eu faço com o meu marido? Né? Tipo, a pessoa é casada e o outro tá falando que você vai encontrar o amor da sua vida, Uhum. ou fala que seu marido tá te traindo e você é solteiro. Sim. Só que existem muitos campos quando a gente vai estudar a magia para ter essas percepções. E às vezes as pessoas não conseguem perceber o que é da prática de hoje, o que é realidade de um fractal, de uma vida passada. E às vezes, mediunicamente, a pessoa não consegue ter a compreensão que o que ela está te dizendo é um aspecto de vida passada. E aí não faz sentido com a vida atual, por conta do desenvolvimento. Um exemplo fácil de perceber isso é quando as pessoas vão buscar orientação em baralho, búzios, e fala, ó, tem macumba aqui para você. E você fala, nossa, mas o que que eu fiz? Por que que alguém faria macumba para mim? E aí, quando você vai buscar com práticas diferentes, você vai ver que aquilo é um aspecto de vida passada que está aberto. Não é alguém que fez isso hoje para você, Uhum. mas que foi aberto. E o leque vai abrindo de possibilidades. Mas tem 50 vidas passadas, tem muita coisa para arrumar, né? Muita merda para arrumar. E não é uma questão de karma, como vai ser a ótica kardecista. Ah, eu errei, eu tenho que pagar. Não, não é o eu pagar, é eu reparar, que é muito diferente de pagar. Uhum. Quando a gente vai ver com alguns estudos que fogem um pouco da Umbanda, a gente vai ver, por exemplo, que não existe reparação no sentido de pagar. Porque o espírito de um obsessor, o espírito que está cristalizado num aspecto negativo, ele está preso quase que num looping infinito da percepção dele da realidade. Uhum. Com a ideia de uma culpa, uma autoflagelação, um castigo eterno. Ou num desequilíbrio eterno. Então, se eu morri num acidente de carro e perdi a perna, e eu me olho sem a perna e entro num surto, muitas vezes esse surto ele continua para o processo mental. E aquele espírito entende e fica revivenciando aquilo ou interioriza aquela dor. Quando ele aproxima do campo de alguém, ele leva aquela dor, aquela angústia, aquele processo com a pessoa. O espírito que tem raiva de você com uma ideia de um obsessor porque você matou ele na outra vida, ele vai passar vida após vida te perseguindo.
Hoje, ele, na hipótese de fractais, onde a gente tem várias vidas, e às vezes você está casado com a pessoa que te matou numa outra vida, aquela parte não consegue entender que quem está casada é ela, que encarnou, e ela não consegue Uhum. entender que você é um eu de outra vida, que já reencarnou. Então ela continua atrapalhando. Você está casado, você às vezes tem uma vida boa com a pessoa, mas a outra parte começa a gerar problema. E Sabotar. a sabotar. Então, o processo vem de esclarecimento, Uhum. né? De mostrar, tirar o espírito dessa vibração de raiva, seja qual for a razão do processo, para ele compreender a dinâmica do processo reencarnacional, que nem sempre é positivo, e desprender desse desejo de ataque, desse trauma ou desse ataque que ele internalizou e cristalizou. Quando você consegue tirar esse espírito dessa vibração, você encaminha ele e ele consegue ter caminho para perceber a realidade fora daquele surto. Daquele looping que ele ficou ali de raiva, de medo, de Dor, de raiva. angústia, enfim. Porque não vai ter fim. Quando a gente entra em práticas de xamanismo, de hipnose, de regressão, PNL, que vai fazer você acessar esses processos, como os trabalhos que a gente tem com a ayahuasca, você vai ver que muitas vezes você acessa uma parte sua com dor dessa vida ou de vida passada, e aquilo é muito intenso. É o que o espírito acessa. E aí a gente tem um aspecto que chama choque anímico, né? Que é quando eles estão próximo da gente, ou incorporado, ou irradiando, que tem uma troca de energia, para que o processo espiritual permita você tirar ele daquela vibração. E aí você consegue encaminhar ele e tirar ele daquele processo que ele está e não consegue sair sozinho. Uhum. Só que numa ótica kardecista, eu preciso pagar. Então, a ótica que a gente tem de crivo de realidade, de crivo religioso, também impacta nas crenças que a gente tem e nas crenças que o próprio plano espiritual vai te trazer. Que é um exemplo muito comum de percepção de realidade, né? À medida que eu tenho condição de desenvolvimento e o espírito que me acompanha também tem um processo assim diferenciado, ele vai trazer informações e interagir de forma diferente. Se eu tenho Uhum. um espírito muito atrelado com uma prática no sentido ancestral ou individual de uma existência dele, como é comum em algumas práticas, ele não vai acessar nada disso e ele vai trazer muito claro o aspecto da vida dele como uma individualidade. Então, é o espírito que muitas vezes pode te trazer a dor, porque ele teve um processo onde ele, sei lá, perdeu parte da mobilidade da perna, perdeu a perna. Ele pode Uhum. te trazer algum processo dele do período em que ele teve encarnação. E aí existem formas de trabalhar isso. Um exemplo mais claro de perceber isso no aspecto mediúnico, em inúmeros sentidos, é pensar no preto velho. Se ele é um espírito evoluído, desprendido em N sentidos do aspecto humano, seja tendo uma vivência encarnada ou não, porque tem essas possibilidades, ele não deveria te trazer dor no processo mediúnico dele. Assim como ele não ficaria travado, atrelado àquele arquétipo de um preto velho, Uhum. que muitas vezes vai trazer dor por médium, vai trazer um desconforto e nem sempre é relacionado com o desenvolvimento. Às vezes é a condição do espírito. E ainda assim ele Sim. vai ter todo um saber ancestral, ainda assim ele vai ter todo um conhecimento que ele pode trazer. Só que tem coisas para serem vistas. E aí a gente entra num processo muito difícil para quem defende aquela ideia cega da tradição, que é eu sustento um arquétipo de preto velho para que todo mundo saiba que é um preto velho, ou eu repito o processo do preto velho porque eu preciso me convencer que eu estou incorporando um preto velho. Entendi. Porque há terreiros que defendem a ideia de se eu tiver em pé no cachimbo falar normal, não é o preto velho, eu não estou incorporado.
Uhum. Eu tenho que ter o arquétipo, o Exu tem Aí que fica gargalhar. duvidando até do cavalo se é mesmo, se ele tá fingindo e tal. Sim, isso é Que ele super. não tá arqueado assim, ou fazendo assim com a mão, né? Sim, se não falar misifinho, ou É, se voasse um C. E são é. coisas que, em efetividade, na prática, não fazem diferença. Uhum, São importantes, acontecem muitas vezes por conta do desenvolvimento mediúnico, pelo desenvolvimento e conexão com a entidade, mas que precisa ser trabalhada no terreiro. E tem uhum, terreiro que não, tá tudo certo, é assim que tem que ser. Da mesma forma, o contrário, né? Vamos pensar, alguns vão chamar de processo anímico, né? Que é quando você exterioriza a sua crença de alguma forma ou incorpora partes suas. Então vamos pensar, uhum, para eu dizer que o meu Exu é bravo, eu acabo trazendo um arquétipo mais bruto. E aí você vê pessoas que incorporam o caboclo e fica berrando que nem maluco, batendo no peito que nem maluco, e nem sabe por que que tá fazendo aquilo. uhum, Vira um excesso, né? E isso pode ser tanto do processo mediúnico quanto do espiritual em N sentidos, que a gente, né, que cada dirigente vai tratar de forma diferente. O mesmo acontece para os Exus, né? O Exu tem que ser o sinistro, senão ele não é bom o suficiente. E não, uhum, né? Tem trabalhos onde ele traz uma carga mais densa, traz uma carga, às vezes, sinistra para algum tipo de trabalho. Tem hora que ele vem numa frequência mais tranquila, porque ele não vem para guerra, para comprar briga. A mesma coisa as outras linhas. Só que são processos de desenvolvimento que a gente só vai aprendendo a lidar à medida que a gente estuda e que a gente vai desenvolvendo e tendo as experiências. Pensando, por exemplo, nas práticas do primeiro PDF, que está disponível lá, para que que a tintura serve? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma tintura. A gente pode usar a tintura tanto para borrifar em volta da gente, às vezes, quando a gente sente que está mais carregado, dependendo da tintura, pode espirrar na uhum, mão e passar ela pelo corpo, imaginando que está tirando as energias, limpando, descarregando. A tintura é legal para você limpar objetos ou consagrar, dependendo da tintura que você tem. Então, por exemplo, aqui tem um pêndulo. Você vai uhum, lá, borrifa, pede para descarregar, faz sua prática. Cada terreiro, cada pessoa vai ter a forma de fazer. Da mesma forma como a ideia de defumar. A tintura serve também para isso, como a ideia de drenar energia, limpar ou agregar energia. Para banhos específicos, às vezes você vai ter dificuldade para achar algumas ervas, né? Quem tem uma casa mais movimentada, um sacerdote, ou tem práticas frequentes, às vezes você não vai achar uma erva específica a qualquer momento. Então você vai lá, quando você acha, compra uma quantidade e faz a tintura para poder usar ela uhum, quando você precisar. Você pode pôr, por exemplo, a tintura e diluir ela em água para fazer um banho. Você pode usar para limpar objetos, para se limpar, para limpar a casa, espirrar nos quatro cantos, atrás da porta, no armário. Tem tinturas que são super cheirosas, que nem essa aqui é uma delas, que é super cheirosa. Tem tintura que vai ter mais cheiro de mato, uhum, né? Tem tinturas que às vezes são feitas com mix de ervas, e aí elas vão ter uma função mais direcionada. Mas se você faz ela individual, como por exemplo a ruda, você pode misturar ela com outra para fazer algumas determinadas práticas, para fazer um banho de descarrego mais intenso, para limpar objetos, é muito legal. Alecrim já é, por exemplo, uma tintura mais cheirosa, canela, cravo, que vão ter mais aroma, são legais para você às vezes limpar o ambiente, harmonizar o ambiente, porque o cheiro não vai ficar tão intenso e é perfumado. Existem várias formas de utilizar as tinturas. Ela, principalmente, é legal para descarregar objetos. Então, vou comprar um tridente, um pêndulo, algo que eu preciso limpar, que eu vou consagrar. Você usa a tintura para descarregar aquilo
Se você tem a prática de usar os pontos riscados, acende uma vela, faz o ponto riscado, acende a vela, põe a bebida, consagra o objeto. Mas primeiro a gente sempre precisa limpar. E nesse sentido que a tintura entra nas práticas. Para sempre usar as tinturas para descarregar os objetos, para limpar, assim como agregar algumas energias, da mesma forma como a gente pode fazer com incensos. Só que hoje a gente tem incensos que são de qualidade muito boa ou muito ruim. Uhum. Então, tem incenso que não vai ter a mesma função, por mais que magisticamente a gente utilize como a ideia de vou defumar com incenso. Às vezes é mais legal ter um palo santo, por exemplo, Uhum. que é algo mais prático de você defumar, de fazer algumas limpezas. Boa. Fora isso, no material, a gente postou algumas aulas que fazem parte do grupo de estudos do Mistério É. de Aruanda, né, que tem muito mais material para os alunos e que faz parte do desenvolvimento que a gente tem aqui. Tanto que a gente vai ter uma parte de estudo dos orixás, das entidades, dos Exus, Caboclo, Preto Velho e as outras linhas aos poucos. E a gente tem uma prática mensal de vir para o terreiro para incorporar, para fazer as oferendas, para fazer o desenvolvimento. Então, todo mês a gente vai ter a proposta de estudar um orixá e as entidades de alguma linha relacionado a esse orixá ou não, em cada prática. E eu comecei a trabalhar alguns materiais para estar postando. Então, eu devo postar em breve lá no Hotmart, parte dos materiais dos orixás, das entidades, para estar divulgando para quem não faz parte do desenvolvimento ou está em outra cidade, que queira acessar, aprender alguma forma de homenagear ou de fazer as oferendas para os orixás e para as entidades de cada linha. A proposta de dar continuidade nesse trabalho vai depender de vocês que vão estar assistindo ou participando, né? Como a gente falou mais cedo. No grupo hoje a gente tem 106 pessoas e estamos só nós dois aqui. Então é comum ver, por exemplo, na Umbanda, essa ideia de tudo querer ser gratuito, mas as pessoas não demonstrarem interesse. As pessoas querem que o processo seja fácil, e não é. Tanto o estudo quanto o desenvolvimento é um processo de dedicação. Os cursos facilitam o acesso, mastigam uma série de informações, mas eles não eliminam a necessidade do estudo pessoal, do questionamento, da busca. Então, a proposta de estar postando os materiais é para que vocês tenham mais informações que, de alguma forma, já foi selecionado. Mas isso não te limita a estudar outras coisas, a buscar e complementar o conhecimento. E muito do que a gente tem como proposta com o trabalho, que é a vivência presencial, não é possível para todo mundo estando aqui. Então, o material é um complemento para o seu estudo ou a base para começar o estudo, mas que cada um é livre de buscar, comparar, entender, porque cada vertente, cada estudo vai trazer, às vezes, características muito diferentes. Que a mesma coisa acontece quando a gente pensa na leitura de orixá. Você vai num terreiro e fala, não, você é filho de não sei quem. Você vai no outro, o cara incorporado diz que você é filho do outro. Você vai no outro e vai dizer, não, eu só consigo ver jogando búzio. E pode te dizer que é outro. Cada um vai ter uma forma de acessar a sua frequência energética e perceber esse processo. Só que cada um vai ter percepções energéticas diferentes, dependendo da forma como aprendeu. Assim como na Umbanda, não são todas as linhas de orixá que se apresentam, né? Por exemplo, na Umbanda Sagrada, a gente vai ter 14 orixás. Agora, alguns estão agregando, por exemplo, o Exu e o orixá que foi criado, Orixá Pombogira. Em alguns materiais, a gente vai falar do orixá Exu Mirim, que na Umbanda Uhum. existe, mas só existe para a Umbanda. Então, como que eu me relaciono isso dentro de uma tradição? Depende muito. Nas umbandas, se não tem o mistério, por exemplo, do orixá Exu, muitas vezes vai estar na energia de Ogum, ou muito próximo. Então, você vai ser lido como um filho de Ogum.
Pombogira, nesse sentido da Umbanda, é comum associarem ao Oxum, a Iemanjá, Exu Mirim, a Ibeji, a Erê, que em algumas umbandas também é orixá no sentido de coroa, de Uhum. poder tomar a frente de um médium. Então, à medida que a gente estuda, a gente vai percebendo as perguntas importantes para poder direcionar a nossa busca. A tradição, ela é importante para você entender o contexto histórico, inclusive físico, para você compreender o processo. Se a gente for ver muito do que hoje é negado dentro da Umbanda, não faz sentido como tradição. Se a gente for pensar nessa Umbanda branca, por exemplo, que a gente tem hoje em dia, Uhum. muita gente é contra o corte, contra a emulação animal. Qual que é o fundamento disso? Qual que é o propósito por trás disso? Né? Como que você vai dizer que isso não pode, mesmo como prática religiosa, e você é o cara carnívoro? Tipo, Claro. é só uma desavença que você tem com o processo da morte, que a gente tem um processo hoje social tão higienizado, né, de ir no mercado e comprar, que muitas pessoas nunca viram um bicho sendo morto. Nem no aspecto físico, como carne mesmo, nem no aspecto religioso. E cria-se uma série de barreiras, de medos, de crenças em relação a isso, que atrapalha, Uhum. às vezes, a replicação da tradição. Uma das coisas que eu aprendi, que vim de uma Umbanda cruzada, é que as duas condições servem para processos diferentes. Se eu tenho uma condição, assim como entidades às vezes desejam condições diferentes, né? O sangue vegetal, o sangue de erva, independente do quão dedicado seja você aos estudos das ervas, a quantidade de erva, não vai ter a mesma condição do egé, não vai ter a mesma condição do sangue de um animal. Como prática, como força, como energia dentro de um Uhum. assentamento. Então, para a gente, mesmo que as pessoas não concordem, é importante entender os processos. E aí cada um busca de acordo com a sua própria vertente. Mas é algo interessante a ser pensado como um estudo, porque lá atrás era muito diferente de hoje em dia. E a gente pode Uhum. trazer até essa mesma referência que eu concordo parcialmente, quando a gente vai ter os pais de santo online hoje, com incorporação online, com desenvolvimento online, com N processos para serem feitos à distância, e ao mesmo tempo a gente vê inúmeros outros falando, olha, em casa você não incorpora, você tem que ser no terreiro. Só que a maior parte dos terreiros antigos nasciam dentro de casa. Nascia Uhum. de uma incorporação espontânea que a pessoa se predispunha e a entidade ia trazendo conhecimento. E hoje em dia a gente percebe essa castração que vem num aspecto religioso de controle. Uhum. Ah, mas Vitor, você concorda? Não concordo e nem discordo, porque tem processos, pessoas e condições muito diferentes para cada um. Tem coisas que eu realmente acho que um terreiro te auxilia muito, facilita, direciona, corrige, que você só vai ter se você tiver alguém próximo a você te auxiliando nesse desenvolvimento. Agora, quer Uhum. dizer que isso é um impedimento para algo em casa? Não. No entanto, se você está sozinho, sem orientação, sem uma mediunidade ostensiva, sem uma mediunidade inconsciente e procurando merda na internet, futricar sozinho em casa muitas vezes vai dar problema espiritual para você. Uhum. Então, existem os nortes. Eu preciso entender aonde eu me encaixo, o que eu busco. O que mais, tio? Tem alguma coisa? Curiosidade? Não, era só do banho mesmo, você já foi embora. Banho utilizando elementos que eu ofertei, como charutos. Normalmente a gente recomenda usar só o charuto ou fumo. Cigarro a gente dificilmente usa em banho. Uhum. Se você oferece já intencionando a ideia do banho, você pode usar esse elemento. Quando você oferece pedindo para tirar Uhum. alguma coisa do seu campo,
por exemplo, às vezes uma fruta fechada pedindo para tirar uma dor, uma doença, alguma coisa assim, são coisas que normalmente você não vai usar, você vai descartar. Seja uhum, colocando na natureza ou jogando no lixo, a depender das orientações. uhum, A cachaça, se você está pedindo para te limpar, você não vai querer pegar aquilo que você tirou de você e jogar de volta. uhum, Então, por exemplo, se eu estou ofertando uma cachaça, uma água para que imantem, para que tragam uma energia específica para mim, eu posso usar ou beber. Se eu estou pedindo para que tirem algo de mim, aquilo precisa ser descartado. uhum. Entendi. Tabaco. O tabaco é muito legal também como um processo de descarrego. Serve tanto para desenvolvimento mediúnico quanto para descarrego. O tabaco natural ele é mais legal que o charuto, mas às vezes não é tão fácil de achar o tabaco de rolo, desses Uhum, melhores mesmo. Mas os curió, os aratã, esses que vêm para fazer o cigarro de palha também serve, só que eles muitas vezes estão mais seco. Então, se você vai fazer um uhum, banho, é legal ferver, e se você vai ofertar, você vai pôr um punhadinho e ofertar. uhum. Perfeito. Então, demos aí uma hora. Quem quiser que assista De depois. aula. É, então. Aí você vai manter a segunda, esse É, esquema? a ideia é fazer a cada 15 dias, né? Porque Uhum, uma das segundas, que é quando a gente tem os ritos, que normalmente tem a aula dos alunos que é fechada, e segunda e uhum, terça são os dois únicos dias que eu tenho livre, porque na quarta a gente sim. tem a aula de apometria, que é o grupo fechado dos alunos, na quinta Uhum, a gente tem trabalho presencial aqui, e sábado, uma vez por mês, os trabalhos com a ayahuasca. perfeito. É isso, chefe. Maravilha, boa Tamo semana. junto. Igualmente. Bom trabalho aí, tudo de bom. Abraço.